Vamos lá, senhores, eu sou Mário Sobral, do Jornal Segurito, e essa semana eu vou continuar falando sobre EPIs, mas vou falar sobre um equipamento de produção específico, o abafador. E tem algumas recomendações que devemos fazer para o trabalhador. A primeira delas, eu acho que você já sabe, mas vamos reforçar. A concha, tem que envolver completamente o pavilhão auditivo. Para isso eu tenho que tomar cuidado com óculos, com brinco comprido, com cabelo que tem que puxar. Então a pessoa tem que tomar cuidado para que a concha esteja envolvendo completamente o pavilhão auditivo. Essa é a primeira recomendação. Segunda recomendação que é importante, que às vezes o trabalhador não sabe, tá? A maioria hoje dos abafadores, eles têm ajuste de altura. Então tem a concha, mas tem um ajuste de altura. E nem sempre o trabalhador faz esse ajuste. Ele tem que fazer com que as conchas envolvam completamente o pavilhão auditivo e que fique encaixado aqui a haste. Então isso tem que ser uma orientação que você dá ao trabalhador. Já que eu falei da haste, tem um cuidado muito importante. Assim que o trabalhador começa a utilizar o abafador, ele sente um certo incômodo, porque a haste comprime aqui, pressiona, E o que o trabalhador faz às vezes? Ele tenta folgar, esse abafador. Ao fazer isso, talvez ele consiga mais conforto. Porém, o que vai acontecer? Eu tiro a pressão necessária para isolar o pavilhão auditivo. Então, essa pressão vem de fábrica, não é pressiona porque o cara quer te prejudicar, não. Tem uma pressão estudada e isso vem de fábrica. Então, o trabalhador não pode forçar. Tive muito também o trabalhador colocando no ombro, colocando na barriga, colocando na perna, e acaba folgando a haste. Isso não deve ser feito. Então tem que ser orientado o trabalhador também em relação a isso. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, e já é uma orientação para você, não tanto para o trabalhador, quando a gente vai comprar um abafador, tem alguns, lógico, mais baratos e outros mais caros. O mais barato, em geral, praticamente não tem peça de reposição, não tem troca. Aqueles que são um pouco mais caros, tem. E um item que é sempre bom comprar, mesmo que ele seja um pouco mais caro, vai valer a pena o custo-benefício, é aqueles onde a concha é possível substituir. A concha não, a almofada da concha. Então, não tem a almofada que você vai colocar aqui, eu coloco uma figura do lado, mas tem a almofada que vai ser colocada aqui e ela vai desgastando. E aí tem uma hora que você não consegue mais utilizar em função do desconforto. Se você comprar um abafador que consiga fazer a troca dessa almofada, você vai conseguir substituir e utilizar por muito mais tempo o abafador. E já que eu falei de tempo, quanto tempo dura um abafador? Todo mundo pergunta, mas quanto tempo, Eu vou te perguntar uma coisa então. Quanto tempo dura um sapato seu? Não tem como responder, Porque depende do uso. Exatamente a mesma coisa em relação ao abafador. Se o cara usa diariamente, se ele usa mensalmente, se ele usa uma vez na semana, isso vai ter um desgaste maior ou menor. Lógico, você pode ir acompanhando mais ou menos quanto tempo naquela atividade dura e fazer a reposição naquele período. Mas não dá para pré-estabelecer só de, é abafador, quanto tempo dura. Não temos como definir isso. Outra informação que é importante, digamos que eu coloquei um protetor auricular de inserção, ok? E sobre o protetor auricular de inserção coloquei um abafador. Digamos que o de inserção atenua 10 decibéis e o abafador atenua 20. Teoricamente eu teria uma atenuação de 30 decibéis, correto? Errado. Na verdade a gente não pode somar as atenuações. Então quando o trabalhador está em uma situação de muito ruído, às vezes o profissional de segurança acredita que basta somar as atenuações dos protetores e está resolvido. Não. Na verdade, digamos o seguinte, você vai pegar o maior valor, digamos 20 decibéis, nesse exemplo 10 e 20, eu vou pegar o valor de maior atenuação 20 decibéis e acrescentar em torno de 5 dB. Pode ser um pouco mais do que isso? Até pode, mas eu vou ter que saber isso em laboratório. Então, como regra geral, acrescenta 5 dB no maior valor. Para concluir, eu queria falar um pouquinho sobre a consequência da omissão do uso. Não sei se vocês assistiram o programa anterior. Se não assistiram, vai lá e assiste. No programa anterior eu falei sobre a omissão de uso em relação à produção respiratória. Tá? Nessa série, eu não sei se foi no último ou no penúltimo, mas a gente falou sobre omissão de uso em relação à produção respiratória.
Em relação ao protetor, também tem uma consequência grave. Por quê? Quando você não usa o protetor por um determinado tempo, isso tem uma consequência para o dia todo do trabalhador. Então vamos imaginar o seguinte, o trabalhador está exposto a um ruído de 98 decibéis. Tá? Então ele está exposto a uma situação elevada, 98 decibéis. Ele tem um abafador que atenua 20 decibéis. 98 menos 20, 78. Ok, né? Só que digamos que esse trabalhador, para cada hora de trabalho, ele não utiliza o abafador por algum motivo por 7 minutos e meio. Então a cada 60 minutos, mais ou menos 7 minutos e meio, ele não está utilizando. Qual a consequência disso? Aí deixa eu pegar aqui uma fórmula. Eu vou colocar aqui ao lado, mas presta atenção aqui no seguinte. Olha lá. Para você saber o nível de pressão sonora que esse trabalhador vai ter no final do dia, é igual. E não se preocupa com a matemática, só entende a lógica do negócio. Igual a 10 log de 1 sobre T. Esse primeiro T é o tempo de exposição que o trabalhador vai estar. Então, ele vai ficar 8 horas, vamos considerar 8 horas, vai ficar 480 minutos. Tá. Aí abre o colchete, abre parênteses. O tempo que ele está usando o EPI, então T EPI, vezes 10, elevado a 0,1 do tempo, do nível de pressão sonora que o ouvido do trabalhador recebe o ruído. Então, por exemplo, nós falamos que ele ia ficar exposto a 98 decibéis e que ia atenuar 20. Então ele vai receber, teoricamente, 78, não é isso? Então seria 10 elevado a 0,1 vezes 78. Mais o tempo total de novo, 480, menos o tempo que ele realmente utiliza, vamos considerar que ele só utiliza por 420 minutos, vezes 10, elevado a 0,1, e agora é o tempo total que ele ficava exposto. No nosso exemplo, ele ficava exposto a 98, então é 0,1 vezes 98. Ao fazer esse cálculo, o que vai dar? Vai dar 89,26 dBA. O que significa isso? Olha como isso é importante. Ele estava exposto a 98, usou a proteção e nós estamos esperando que ele fique exposto a 78 em função da proteção. Então está uma situação segura. Mas na verdade, ele, por não usar por apenas 7 minutos e meio em cada hora, ele estava exposto a 98 e ele vai continuar exposto, mesmo usando o abafador, a 89. Ou seja, ele ainda está tendo perda auditiva e você acha que ele está seguro, apesar de ter comprado um abafador adequado. Então percebe o quanto é importante fazer com que o trabalhador use o dia todo. E ele tem que entender isso, assim como você está entendendo. Se você não entendeu, pergunta, não tem problema nenhum. As continhas às vezes são complicadas mesmo. Se gostou do vídeo, curte. Se gostou mesmo, compartilha. E semana que vem a gente trata já de um novo assunto. Um abraço. Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar sobre EPI, indicação e fiscalização. Qual é a responsabilidade das pessoas que têm que fiscalizar o EPI? Quem são? Qual é a responsabilidade do empregado? Qual é a responsabilidade do empregador na questão de indicação e fiscalização de EPI? É isso que nós vamos ver agora. O EPI, o empregador é obrigado a entregar o EPI para os trabalhadores e indicar o EPI adequado para o tipo de risco em questão. Só que aí vem uma coisa interessante, O empregador sozinho não vai dar conta de fazer isso. Ele precisa de braços. E quem são os braços do empregador na hora de indicar o EPI adequado? Normalmente o SESMIT. Seja esse SESMIT da empresa um SESMIT próprio, ou seja esse SESMIT da empresa um SESMIT terceirizado. Contrata ali os prestadores de serviço. O fato é que a indicação do EPI precisa ser feita por alguém profissional. Então, via de regra, quem acaba indicando o EPI acaba sendo o SESMIT da empresa ou um SESMIT terceirizado. Essa indicação é fundamental para garantir que o EPI seja adequado ao risco.
Por isso que é importante a indicação ser feita pelo SESMIT, porque o SESMIT tem conhecimento técnico e ferramentas. Por isso é o SESMIT que indica o EPI, porque o SESMIT é o órgão que tecnicamente vai indicar o EPI adequado à atividade. Nestor, mas como é que o SESMIT vai determinar qual é o tipo de EPI para a atividade? Bom, o SESMIT primeiro vai levantar os riscos do ambiente de trabalho. Em alguns momentos, ele pode pegar aqueles riscos que já estão lá dentro do PPRA da empresa. Em outros momentos, será necessário o SESMIT fazer um novo levantamento de risco. Esse levantamento de risco pode ser tanto qualitativo como quantitativo. E o que vai determinar, Nestor, se o levantamento dos riscos para determinar o tipo de EPI adequado vai ser qualitativo ou vai ser quantitativo? Bom, o que vai determinar o tipo de avaliação é o tipo de risco. Por exemplo, se for ruído, eu posso e devo fazer quantitativamente. Agora, se for, por exemplo, risco de acidente, aí não tem como eu fazer quantitativamente, não tem como eu medir, eu determinar uma quantidade de risco. Aí eu vou apenas levantar o risco de forma qualitativa. Sempre que você estiver em dúvida se é qualitativo ou é quantitativo, é só você pensar. Qualitativo determina qualidade. Quantitativo determina quantidade. É aquele risco que eu vou ter que medir, que avaliar, que quantificar. Ok? Beleza. Fiscalização do EPI. Então, quem fiscaliza o EPI? Bom, a fiscalização pode ser feita pelo SESMIT da empresa. O mesmo SESMIT que indicou o EPI pode aqui em cima também fiscalizar. Só que boa parte das empresas não tem SESMIT, Não tem SESMIT próprio. E o que vai ter que fazer? Ou usar o SESMIT terceirizado para fiscalizar esse EPI, mas como o SESMIT terceirizado não vai ficar na empresa o tempo todo, a empresa, mesmo tendo um SESMIT terceirizado, vai precisar de parceiros para fiscalizar o uso do EPI. E é aí que entra a CIPA, e é aí que entra o designado de CIPA. São aquelas pessoas que vão cobrar o uso do EPI. Outra pessoa que também pode ajudar muito na cobrança do uso do EPI são os líderes de setores. E muitas vezes eles não participam desse processo. Simplesmente por quê? Porque a empresa não tem histórico de abraçar as causas de segurança do trabalho. Ou muitas vezes porque não há comunicação entre líder de setor e CIPA. Tá? O líder de setor, os líderes de setor da empresa sempre devem estar envolvidos nas questões de segurança do trabalho da empresa. Não tem como a gestão de segurança do trabalho da empresa dar certo se os líderes de setor não estiverem envolvidos. Então, em empresas que têm SESMIT, o SESMIT precisa buscar estar perto dos líderes de setor, influenciando, fazendo os líderes de setor vestir a camisa da segurança do trabalho. Porque segurança do trabalho não se faz de baixo para cima. Segurança do trabalho, para ser eficiente, ela se faz o quê? De cima para baixo. A liderança precisa estar envolvida para depois aí buscar o envolvimento dos trabalhadores. Então, só recapitulando aqui, nem sempre quem indicar o EPI vai ser o mesmo que vai cobrar o uso do EPI. Às vezes, a indicação vai ser dada pelo SESMIT, seja ele próprio ou seja ele terceirizado. Mas quem vai cobrar o uso, em boa parte dos casos, vai ser o SESMIT, em empresas que têm SESMIT, ou CIPA, designado de CIPA e também líderes de setor. Espero que você tenha gostado do nosso tema de hoje. Se você não viu os outros 3 vídeos dessa série sobre EPI, que ficou imperdível, dá uma voltada aí atrás e assista um por um, porque eu garanto, vai valer a pena. Desejo sucesso para você, que Deus nos abençoe. Tchau! Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. Olá, eu sou o Mário Sobral do Jornal Segurito. E juntos estamos fazendo SSD é o canal.